especial da Jéssica. Ela vai contar um pouquinho da história dela e compartilhar sua experiência. Ela já faz uso do método Efluir com o bebê dela há um tempo já. Já tem uns 2 meses? Já, né? Tem uns 2 meses. E a gente vai fazer em forma de entrevista para ficar mais fácil, tá? Oi, boa noite. Eu sou a Jéssica, o Vitor. E então, Jéssica, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história mesmo. Como é que foi com o Vitor? Então, eu descobri a hidrocefalia com 25 semanas de gestação. Foi um susto enorme. O Vitor nasceu com 35 semanas, então quando começou a cair a ficha que eu teria um bebê especial, ele resolveu nascer. Nem deu tempo de pensar. Nem deu tempo. Né? Quando começou a pensar, o cara resolveu nascer. Logo ele ficou 15 dias internado, onde ele botou a DVP. A gente descobriu que ele estava com toxoplasmose congênita. E por ser prematuro, né? Daí a gente foi pra casa com o primeiro mês. Quando ele completou o primeiro mês, ele teve a primeira bronquiolite. Primeira crise, primeira UTI. Mas ali no início, ele teve algum desconforto respiratório grave? Ele precisou, assim que ele nasceu, de suporte ventilatório? Não, ele não precisou de nada. Até eles já tinham me preparado, ó, provavelmente o bebê vai nascer e vai pra NEL, porque ele não vai conseguir respirar sozinho. Mas não, ele nasceu e não precisou nada. Não precisou então nem ir pra NEL? Nem ir pra NEL, ele só ficou no berçário por conta da DVP, né? E por ser prematuro. Então, a primeira bronquiolite com 1 mês e primeira UTI. Foi aquele susto. E eu ouvi o médico falar: mãe, não tem remédio. A única coisa que é fisioterapia respiratória. Nem sabia o que era uma fisioterapia respiratória. Imagina, falar quem é essa? Quem é? A médica, a fisio chegou lá, fez umas massagens, botou um alto fluxo nele e saiu. Deu, meu Deus, o que vai acontecer nos próximos dias, né? E não, conforme ele foi fazendo na UTI, a gente já viu melhora. A primeira internação dele, ele ficou 10 dias internado. E não me deram indicação de fisio respiratória na primeira internação. Pra casa. Então eles só deram a alta e falaram, lavar o narizinho, foi alguma coisa de conduta assim ou não? Era só pra lavar o narizinho, que era só uma crise de bronquiolite e passou. A gente ficou 15 dias em casa e voltamos pro hospital. Ah, e foi menos de 1 mês então? Em menos de 1 mês. Foi em menos de 1 mês. Em 15 dias que ele voltou e daí era outra crise de bronquiolite. Outra UTI, outro suporte respiratório. E daí na segunda vez eles falaram pra mim, ó, te aconselho a procurar uma fisioterapia respiratória, porque pra amadurecer o pulmão, pra ajudar ele a respirar melhor. E daí foi aonde a gente começou, né? Daí tentei no posto, tentei em vários lugares e não achei. Eu lembro que foi uma mãe no laboratório, ela falou, ó, eu conheço a Raquel, que ela atende o meu bebê. Ela, ó, pega esse número e vai atrás da Raquel. E daí foi aonde a gente começou, né? Fazer algumas físios. E quando ele chegou aqui pra gente começar a atender ele tava com o quadro já começando a ficar mais ruinzinho, né? Já tava começando uma nova bronquiolite já, ali, né? Uma nova bronquiolite. Isso mesmo. E aí, quando você começou a fazer a fisioterapia em casa, tu achou que fez diferença? 1, 2 dias bom. E daí acaba voltando a ter crise de desconforto, ficar mais cansadinho. Sim. Aí durante os atendimentos aqui, que você começou a me contar essas histórias, que ele sempre voltava a ficar cansado, melhorava depois da fisio e depois voltava a cansar depois, de novo, né? Geralmente se ele faz de noite, ele ficava aquela noite super bem, já no outro dia ele já acordava mais cansadinho de novo. Sim. E aí a gente começou a introduzir as técnicas para você fazer em casa, né? Sim. E aí a gente começou com a massagem primeiro, não foi? Sim, foi a massagenzinha, isso. Quando você começou a identificar onde é que estavam, eu te comecei a mostrar onde é que ficava o local para você observar, que ele ia mostrar que estava mais cansadinho ou não. Sim. E ali a gente já começou a usar os óleos também? Isso, foi logo que a gente começou as massagens. Até comecei a massagem fazendo óleo, né? Usando óleo com a massagem. E foi onde eu comecei a identificar, olha, tá com mais desconforto aqui, mais cansadinho ali. Então foi ali onde eu comecei a aprender realmente, ó, o que ele precisava. E quando tu começou a fazer a massagem mesmo, colocar a mão, que tu conseguiu ter esse olhar mais preciso, né? Sim. De conseguir identificar quando tá legal e quando não tá, né? Isso. Até quando a gente precisava ir na emergência, ó, teu filho tá super bem, faz o resgate e vai pra casa. E realmente eu fazia o resgate, ficava bom e eu tinha que voltar. E daí foi onde eu comecei a falar, não, alguma coisa de errada, tá? Ele não é assim, não é normal esse cansaço. Aí tu começou também a ter muito mais segurança pra defender ele. Sim, lá, né? Falar, a gente começou a ter segurança. Não tá no normal dele, né? E o óleo, quando a gente começou a usar, foram óleos mesmo, os óleos essenciais junto com os óleos vegetais, né? Isso. E aí a gente começou E quando você começou a fazer uso do óleo,
Tu sentiu que deu a diferença ali? Ele era uma criança mais agitada quando veio? Sim, ele era uma... Junto com a massagem, com o óleo, ele começou a ficar mais tranquilo ou ficou do mesmo jeito? Não, ele começou a ficar super tranquilo. Antes ele se irritava com qualquer barulhinho, qualquer choro. Se a gente pegasse, ele já começava a se irritar. E o óleo começou ajuda bastante ele. Tu quer participar? Então agora ele tá super mais calmo, tudo. Aham. E em relação a você, Jéssica, você se sente mais capaz de cuidar dele em casa? Sim, agora sim, consigo identificar. Ó, hoje ele tá bem, hoje. E quando se ele começa a querer ficar um pouquinho cansadinho, a gente já começa com a massagem, alongar e fica tudo bem, né, filho? E claro, ainda continua fazendo físio alguns momentos, isso, né? continuamos Mas aí a fazendo físio agora é tipo um suporte, né? É pra um o que suporte. você tá. Não era aquela necessidade porque tu não sabia o que fazer. Sim, agora tá um suporte, né, filho? Sim. E em relação, quando você começou, mesmo que você não tenha fisioterapia, com o método eFluir, quando você começou a aplicar em casa, você notou que fez alguma diferença na parte respiratória dele, o método eFluir? Sim, geralmente depois que a gente faz o método, ele fica super calmo. Até eu brinco que de vez em quando eu tenho que ir lá ver se ele tá respirando, porque ele fica super tranquilo assim, com uma respiração, parece que não respira, né, Vitor? E isso não era uma coisa normal? Não, era uma coisa normal. Ah, era normalmente bem as raro. noites eram bem mais agitadas. Eram umas então. noites bem tensas. E é nessa última internação dele, tu notou, fez alguma diferença lá dentro do hospital? Você tem o conhecimento do método? Sim, fez bastante. Até uma enfermeira comentou comigo que ele precisava ser aspirado, e quando ela veio eu tava fazendo a massagem nele e dela, mãe, da onde que tu tirou isso? Eu falei, é um método da física que me ensinou. Ela, olha, a gente vem aspirar e tá praticamente a secreção toda lá em cima. E ele só não piorou muito por causa das massagens. Enquanto ele ficou 2 dias na emergência, então esses 2 dias as massagens salvaram ele. Ai, que coisa mais maravilhosa, né? Então tá, Jéssica, muito obrigada por participar, por contribuir, né, com a história de vocês. E obrigada também, Vitor, pela participação, né? Participação especial. A gente agradece de coração. Esperamos que faça diferença também para várias outras pessoas. Lá no Insta a gente vai sempre passar dicas de como você pode auxiliar também o seu bebê em casa. E também não esqueça de participar do nosso evento que vai acontecer no dia 2, que eu vou falar melhor sobre o método eFluir. Além de também começar a ensinar vocês a identificar quando o bebê de vocês está começando a apresentar cansaço respiratório. Tá certo? Boa noite, até a próxima. Boa noite.